Olá, nesta videoaula vamos tratar dos estados físicos da matéria e das mudanças de estados físicos. Vejamos estas figuras em que cada bolinha representa esquematicamente uma molécula, um átomo, um íon, enfim, uma partícula constituinte de um sistema. É importante ressaltar que não conseguimos enxergar essas partículas, que de tão pequenas são invisíveis para nós. Então, estas figuras são apenas representações de um mundo submicroscópico que apenas modelamos e representamos com figuras ilustrativas, mas não vemos. Você vê aqui, nesta representação do estado sólido, que as partículas estão muito próximas umas das outras. E é assim que o estado sólido se caracteriza, pela extrema proximidade entre as partículas e pela ausência de deslocamento entre elas, que apresentam apenas movimento vibracional. Neste outro esquema, você já vê uma representação de que partículas estão mais afastadas umas das outras e com um certo movimento, um certo grau de liberdade. Assim se caracteriza o estado líquido, com as partículas se movendo e se chocando umas contra as outras e interagindo entre si por meio de forças de atração e de repulsão. Já aqui vemos uma representação das partículas de um sistema no estado gasoso. Essas partículas têm um grau de liberdade maior que nos outros estados físicos, movendo-se com maior velocidade e se dispersando pelo ambiente em que estão. Note como é considerável a distância entre elas. Continuando com a caracterização dos estados físicos, podemos dizer que os sólidos têm forma e volume constantes. Ou seja, um sólido não se molda ao formato do recipiente que o contém. E se esse sólido tem volume, por exemplo, de 20 centímetros cúbicos, esse será seu volume, esteja ele dentro de um tanque, de uma piscina ou em cima de uma mesa. Já um líquido se molda ao formato do recipiente que o contém, mas mantém seu volume constante. Ou seja, 300 mililitros de suco de laranja, por exemplo, serão 300 mililitros de suco de laranja, seja dentro de um copo ou de uma jarra. Mas, dentro de um copo, esse líquido toma a forma de um copo e dentro da jarra, o formato de uma jarra. O que dizer dos gases? Bem, estes nem forma nem volume são próprios dos gases. Assim, se um recipiente cilíndrico de, por exemplo, 250 mililitros de capacidade contiver em seu interior uma certa massa gasosa, essa massa ocupará o volume de 250 mililitros e se espalhará por todo o interior desse cilindro. Se essa mesma massa gasosa for retirada desse cilindro e colocada dentro de uma esfera de capacidade volumétrica 600 mililitros, este será o novo volume ocupado pelo gás, que se difundirá por toda a esfera, assumindo esse novo formato. Vamos agora conceituar algumas propriedades físicas importantes, como a temperatura de fusão ou ponto de fusão, que é a temperatura em que o sólido passa para o estado líquido, como este cubo de gelo aqui derretendo. A temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição é a temperatura em que um líquido passa para o estado gasoso.
A água pura no nível do mar, ou seja, em altitude zero, sofre ebulição, ou seja, ferve em 100 graus Celsius. Densidade. Densidade é a relação entre a massa de um corpo e o volume que esse corpo ocupa. Por definição, a densidade é a massa dividida pelo volume. Um corpo pouco denso é aquele que possui uma massa pequena em relação ao volume que ocupa. Um corpo menos denso, que a água, por exemplo, flutua em sua superfície, como vemos nesta foto. Um corpo muito denso é aquele que possui uma massa grande em relação ao volume que ocupa. Um corpo muito denso é aquele em que, por exemplo, na água, se ele é mais denso que a água, colocado em um copo de água, esse corpo afunda. A densidade da água pura a 25 graus Celsius de temperatura é igual a 1 grama por mililitro, ou seja, cada 1 mililitro de água pura a 25 graus Celsius apresenta a massa de 1 grama. A matéria pode mudar de estado físico e as causas dessas mudanças serão estudadas em uma próxima videoaula. Este esquema mostra quais são as mudanças de estado físico ou processos físicos que a matéria pode sofrer. A fusão é a mudança de estado sólido para o líquido, a vaporização do estado líquido para o estado gasoso. A liquefação ou condensação é a mudança do estado gasoso para o líquido e a solidificação do líquido para o sólido. A sublimação é a mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso sem passar pelo líquido ou vice-versa. Aqui neste esquema, estamos representando essas mudanças em nível macroscópico, ou seja, aquele que é visível ao olho humano. Já neste esquema, as mesmas mudanças de estado físico são representadas em nível submicroscópico, como já visto aqui anteriormente, só para você entender intimamente o que acontece quando a matéria sofre um processo físico. O aquecimento é a principal causa dessas mudanças de estado físico, assim como o resfriamento provoca as transformações contrárias. Bem, eu fico por aqui. Até nossa próxima videoaula.